Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 18 de março de 2016, aqui pela TVC, todas as sextas-feiras ao vivo, das 19 às 20 horas, passa aqui pela TVC o nosso programa de TV do SIMP, apresentado por mim, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP. O programa do SIMP de TV vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Sempre lembrando que o programa de TV do SIMP, além de passar ao vivo aqui na TVC, também é disponibilizado em todas as nossas mídias eletrônicas, nas quais, na sequência, nós já estaremos demonstrando para vocês. Então, fica o meu cumprimento, o meu boa noite a todos os servidores públicos municipais de Pelotas, que é o público-alvo do nosso programa, mas também a comunidade pelotense, que recebe a assistência, que recebe todo o serviço prestados pela categoria dos municipários de Pelotas. Então, pessoal, nós temos aí como a nossa primeira mídia eletrônica para anunciar para vocês o nosso site. Então, não só você, servidor, mas a comunidade em geral, que queira saber todas as informações que permeia a vida dos servidores públicos municipais de Pelotas, visite a nossa página www.simpelotas.com.br. Esse é o nosso site. Quando você acessa a nossa página, no canto superior esquerdo, sempre terá ali postado o vídeo do último programa de TV que foi ao ar aqui, exibido pela TVC. Também ali você encontra matérias e informações que praticamente são postadas diariamente e também você tem a disponibilidade de ter acesso às informações de convênios, serviços prestados não só na sede do SIMP, composições de algumas legislações, enfim, é o site dos servidores públicos municipais de Pelotas através do sindicato que os representa, que é o SIMP. Então, não deixe de visitar a nossa página www.simpelotas.com.br. Também temos o nosso e-mail, se você deseja enviar alguma mensagem, alguma crítica, uma sugestão, um elogio, enfim, enviar em anexo algum tipo de documento ou nos fazer qualquer tipo de solicitação, você fique à vontade. Esse é o e-mail oficial do SIMP, é o simp@simpelotas.com.br. Também temos o nosso Twitter, ou seja, esta ferramenta que nós a utilizamos para linkar todas aquelas matérias e informações que se encontram postadas no nosso site. Então, tudo aquilo que é postado no nosso site, o link dessas postagens, os seus links, são disponibilizados através do Twitter. Então, quem deseja seguir os passos da entidade SIMP, twitter.com/simpelotas, é onde você nos encontra e pode retweetar tudo aquilo que lá nós disponibilizamos. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, ou seja, no site YouTube nós possuímos um canal de vídeos, onde lá são disponibilizados todo o nosso acervo audiovisual daquilo que a gente produz no que tange a assembleias, mobilizações, reuniões, alguns eventos também de festividades e, lógico, também os vídeos de todos os programas de TV do SIMP, já aqui exibidos pela TVC, ao longo dos mais de 8 anos que temos a programação semanal aqui na emissora. Então lá você encontra em ordem cronológica, do programa mais atual ao mais antigo, um a um, e você também pode procurar por algum tipo de tema, alguma imagem que lhe interessou de um local de trabalho, um tema de pauta que nós aqui discutimos, ou imagens que trouxemos de atividades, enfim, lá você fica à vontade para rever quantas vezes quiser os nossos programas e todos os demais vídeos. youtube.com/simpelotas. Também temos o nosso Facebook, onde você também pode curtir, comentar, compartilhar, lá na fanpage do SIMP. Então, você lá no Facebook, na caixa de pesquisa, você coloque SIMP Pelotas, com certeza achará a nossa fanpage e lá, como eu disse, vocês podem deixar seus comentários, curtir, compartilhar, enfim. São várias ferramentas, várias mídias que nós as utilizamos para abreviar esse distanciamento do sindicato com os servidores, Tendo um contexto onde grande parte das pessoas hoje utiliza-se da internet,
e através dos mais diversos dispositivos, né, smartphones, tablets e notebooks, computadores, enfim, os mais diversos meios de acessibilidade à internet. Então, todas essas ferramentas nós utilizamos para melhor informar os servidores públicos municipais e também a comunidade pelotense, que é quem recebe a prestação dos nossos serviços. Já aqui, ao vivo, no nosso programa, a sua participação para nós é muito importante. E ela pode se dar de duas maneiras, através do número que encontra-se aí na sua tela, 9122-8820. Através deste número, você pode enviar tanto mensagens de texto, famoso SMS ou torpedo, ou também online aqui, através do WhatsApp, para você mandar a sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, enfim, você nos ajuda a construir o nosso programa aqui ao vivo até às 20 horas. Então, este número aqui que está no rodapé do seu televisor nos acompanhará durante toda a nossa programação. Como eu havia falado no programa retrasado, porque o passado, programa da última sexta, foi uma reprise do programa anterior que foi ao vivo. Mas no referido programa ao vivo, eu já havia falado que o próximo programa, que foi da sexta passada, eu como apresentador, não poderia fazer de presente, né? Eu estava envolvido na colação de grau da minha esposa, que se formou na faculdade, então não teria possibilidade de vir, então a gente reprisou o programa mais atual, digamos assim. Então, a partir de hoje, já começamos normalmente. Já lhes adianto, né, embora uma boa noite também a todos aí, cumprimentando o Wagner, que nos assessora aqui na técnica, mas não precisou nem o Wagner me lembrar, eu me lembrei agora disso, Wagner, que sexta-feira que vem é feriado. E quando tem feriado, né, a programação da TVC, ela não é ao vivo, ela é toda gravada, né? Não necessariamente precisa ser reprise, até o SIMP tem costume de, quando não pode fazer o programa ao vivo, a gente tenta até fazer uma gravação o mais próximo possível do dia de ir ao ar à sexta-feira, tipo na quinta-feira, reunindo todas as atividades e tudo aquilo que surgiu ao longo daquela semana. Então já lhes adianto que sexta-feira que vem, por ser feriado e a programação da TVC ser gravada, nós não estaremos aqui ao vivo. Então, possivelmente, ou será a reprise do programa de hoje, que está aqui agora sendo ao vivo para vocês, ou possivelmente também uma gravação lá na sede do SIMP, na qual a gente tem todas as condições técnicas de produzir, com tudo que ocorrer na semana. Até porque semana que vem teremos mais uma semana agitada de movimentação para a categoria dos municipários, semana essa na qual estaremos comentando aqui ao vivo no nosso programa. Iniciando, pessoal, com algumas informações importantes. Primeiramente, quero lhes salientar que nesta semana, mais precisamente na quarta-feira, anteontem, dia 15 de março, o SIMP, através da sua assessoria jurídica e a sua direção, tivemos uma audiência na Justiça do Trabalho, oriunda de uma ação coletiva que o SIMP ajuizou em nome de todos os servidores públicos seletistas, porque as ações de regime CLT tramitam na Justiça do Trabalho e as ações dos servidores de regime estatutário tramitam no Juizado Especial Cível. Então, esta audiência foi específica na Justiça do Trabalho, logo, consequentemente, atinge a todos os trabalhadores seletistas, porque em se tratando de uma ação coletiva, né, cujo autor é o SIMP, abarca todos estes trabalhadores, independentemente de serem sócios ou não da entidade. E qual foi o objetivo desta audiência do dia 15? Foi para tratar daqueles colegas que, quando em gozo de suas férias, agora nos meses de janeiro e fevereiro, tiveram o pagamento do seu terço de férias não antes do início do gozo dessas férias. Na verdade, vários colegas tiveram o gozo de suas férias durante um mês, sem receber o terço, e cujo pagamento acabou sendo feito já quando o trabalhador estava retornando já das suas férias. Então isso infringe a lei, porque o pagamento do terço de férias, ele na verdade, ele fugiu do prazo constitucional estabelecido.
traduzindo para nós aqui, servidores públicos municipais, que recebemos os nossos pagamentos no último dia útil de cada mês, ou seja, a gente recebe durante o mês na qual primeiramente trabalhamos, comprovamos a nossa efetividade, o que acontece? Para o colega que iniciou suas férias no mês de janeiro deste ano, 2016, ele deveria ter recebido o pagamento desse terço de férias lá no dia 30, 31 de dezembro do ano passado. Ou seja, ele recebe esse terço justamente para utilizar esse valor, obviamente, para o seu gozo de férias. E assim é com todos os trabalhadores brasileiros, independentemente de serem servidores públicos ou não. E aí também isso aí ocorreu com vários colegas que tiveram o gozo de suas férias em fevereiro e deveriam ter recebido o seu 1/3 no último dia útil de janeiro. E acabaram tirando suas férias durante todo o mês de fevereiro e só foram receber esse terço agora, né, recentemente no final de fevereiro, praticamente início de março. Então, mesmo que o trabalhador tenha recebido esse terço um mês após, é ilegal, foi pago fora do prazo constitucional. E não foi nem com 2 colegas que aconteceu isto. Então o SIMP moveu essa ação, teve a audiência agora bem rápido, até tão logo ingressamos com a ação rapidamente. A gente sempre ressalta, a Justiça do Trabalho ela é muito mais ágil que o Juizado Especial Cível, no caso dos estatutários. E o que pelo menos ficou definido nesta audiência, pessoal, principalmente você, trabalhador seletista da Prefeitura? Primeiramente, o Poder Judiciário concedeu um prazo de 30 dias para a Prefeitura juntar as fichas financeiras, que são os comprovantes de pagamentos dos servidores, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março desse ano. Então a Prefeitura tem que fazer essa juntada de documentação num prazo de 30 dias à Justiça do Trabalho. Depois, a Prefeitura tem mais 30 dias, o que perfaz um total de 60, para comprovar quando os servidores quando os servidores de fato entraram em gozo. Então o que a Justiça do Trabalho ela vai comparar com essa documentação pedida, solicitada à Prefeitura num total de 60 dias? Pega o servidor Tiago, por exemplo, Prefeitura vai anexar, vai fazer a juntada para a Justiça do Trabalho as minhas folhas de pagamento referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, e vai anexar o documento na qual aquele que eu assinei, que aponta o início do gozo das minhas férias. E aí o Poder Judiciário vai comparar perfeitamente, Tiago gozou férias em janeiro, mas aqui na ficha financeira está o seu nome que ele recebeu no final de janeiro, início de fevereiro. Aí vai ficar comprovada a ilegalidade. O que o SIMP solicita agora, nesse momento, para trabalhadores seletistas, CLT, que receberam, apenas aqueles que receberam o seu terço de férias após, ou seja, transcorrido todo o seu período de gozo de férias. Aqueles que receberam depois. Que procurem, que se dirijam, na verdade, à nossa sede, lá na Rua Almirante Barroso 1614, fica quase esquina Rua Tiradentes, no horário de atendimento, das 8 horas da manhã às 11h30 e pela tarde da 1h30 às 6h, 18 horas no caso, à tarde, de segunda a sexta. Levando o quê? O que nós pedimos para o trabalhador seletista que teve problema com o pagamento das suas férias? Que leve para nós 2 documentos. Primeiro, o contra-cheque que comprova quando apareceu o pagamento deste terço de férias. Segundo, aquele documento que o trabalhador assinou lá no seu local de trabalho, que é o requerimento para férias, onde o seu setor de apoio, a sua chefia imediata, na oportunidade, lhe apresentou, dizendo início do período do gozo de férias e o período final, e aí você assinou aquele documento. No momento, claro, eles não dão uma segunda via, aquilo é um documento administrativo de caráter interno, mas você, trabalhador, tem todo o direito de solicitar a cópia daquele documento na qual assinou. E, de preferência, faça o pedido por escrito, não faça verbal. Protocolize no seu setor esta solicitação.
da cópia daquele documento de requerimento de férias. Porque aquele requerimento de férias, junto com o contra-cheque, serve para a nossa assessoria jurídica também, quando dá oportunidade da prefeitura apresentar esses documentos, nós vermos se realmente refletem a realidade do servidor. Porque, de outro lado, nós também, embora não nos foi exigido, mas nós, enquanto parte autora, também temos como produzir esta comprovação. Ó, o servidor aqui, Tiago, está aqui o contra-cheque que apareceu o pagamento do terço de férias dele, e aqui está a ficha de requerimento de férias. As férias dele estavam designadas para os 30 dias do mês de janeiro, e o contra-cheque aqui prova que ele recebeu na folha de janeiro, que na verdade é no final do mês, no último dia útil, depois de eu já ter tirado todos os meus dias de férias, o que é ilegal. Então, fica o aviso inicialmente aos trabalhadores CLT. Porque inicialmente, quando houver a audiência sobre esse assunto no Juizado Especial Cível, na qual coloca no bojo todos os servidores estatutários, se o Poder Judiciário daquela instância também entender que deva ser feita a juntada, exigir assim por parte da Prefeitura, enfim, claro que o SIMP estará também solicitando isso aos servidores estatutários. Um outro informe importante, pessoal, e esse atinge a todos os trabalhadores que têm esta dúvida: empréstimos consignados em folha, financiamentos consignados em folha de pagamento dos servidores, que somente podem ser realizados por instituições financeiras credenciadas à Prefeitura de Pelotas, que hoje são 4 bancos. Não preciso mencioná-los, que eu não vou fazer marketing gratuito aqui para eles na TVC. Essas 4 instituições financeiras, bancárias, credenciadas com a Prefeitura, através da Lei Municipal 6.018 do ano de 2013, tal lei, na época, previu a quantidade máxima de parcelamento para efeitos de empréstimo consignado ou financiamentos em folha, de no máximo até 60 vezes. O servidor, acessando o site da Prefeitura, chegando no portal do servidor, aquele mesmo passo que você usa para ver o seu contra-cheque, quando chega na página do portal do servidor, no lado direito da imagem da tela, do seu monitor, do seu computador, tem tipo um layout ali, um folderzinho que diz consignações. Você clicando ali em cima, você vai para uma outra página do eConsig, que é um sistema onde você poderá ver a sua margem consignável, você poderá ver, simular as parcelas, poderá optar por quaisquer um dos 4 bancos, relativamente à taxa de juros que cada um oferece, que são diferentes de um banco para outro. E ali mesmo, você depois de simular, você já pode optar pela melhor solução, melhor parcelamento dentro daquelas quantidades oferecidas. Você imprime aquele documento, não precisa mais há muito tempo levar para a administração, vai direto na instituição bancária e lá será realizado o negócio. O que aconteceu de lá para cá? Recentemente, em janeiro deste ano, o prefeito Eduardo Leite publicou uma lei que altera o inciso 4º de um dos artigos, se eu não me engano, é o inciso 4º do artigo 5º da Lei 6.018, passando dos 60 meses, ou 60 parcelas, na verdade, ampliando para 96. Então, hoje, os 4 bancos estão autorizados por essa lei desde janeiro para fazer empréstimos consignados a servidores em até 96 vezes. E aí o SIMP recebeu algumas reclamações no telefone da entidade, através do telefone, mais especificamente o telefone, mas também recebemos alguns e-mails e pelo bate-papo do Facebook, que o banco detentor da nossa folha de pagamento, o que detém a nossa folha de pagamento, que ganhou a licitação alguns anos atrás, que este banco especificamente não estaria atendendo a lei, porque ele estaria apenas oportunizando em até 60 vezes. E aí nós deixamos bem claro, a lei, pessoal, não é obrigando as instituições bancárias a fazer empréstimos consignados para servidores em 96 vezes, é as autorizando em fazer em até 96 vezes. O banco não é obrigado a
emprestar um valor dentro da margem consignável suportável do servidor em 96 vezes. Aí é um direcionamento, uma política do banco. Então, assim como tem outros bancos que ali já estão propiciando em 96 vezes, a exemplo desses relatos que nos chegaram, um desses bancos não queria fazer mais do que 60 vezes. É um direito do banco. Ele não está incorrendo em ilegalidade. A lei municipal promulgada, sancionada, no caso pelo prefeito Eduardo Leite, visa no sentido de oportunizar que o servidor com uma quantidade maior de prestações possa até conseguir tirar um valor maior, para que caiba naquela parcela mensal a sua margem consignável. Lembrando que a margem consignável, referida lá na Lei 6.018 de 2013, ela prevê que é com base em 30%, não pode comprometer o servidor naquela parcela, mais de 30% da sua remuneração líquida. Não é do rendimento bruto, não é do total dos vencimentos, é daquilo que sobra, é do líquido, é com base no salário líquido que pode se comprometer em até 30% para efeitos de empréstimos, financiamentos. Os outros 10%, que totaliza 40%, seria especificamente para desconto em folha, no caso, cartões de crédito, enfim, que acaba se descontando parte daquele cartão de crédito para quem assim autoriza e faz com o seu banco, para aquele pagamento mínimo já vir descontado no contra-cheque do servidor. Então, eram estas explicações para que nós deixemos bem claro que banco nenhum é obrigado para fazerem até 96. Eles são autorizados para fazerem até 96 vezes. Mas aquele assim que não quiser é uma prerrogativa sua. Um outro informe mais direcionado aos nossos sócios e dependentes do SIMP, na nossa entidade, que é o quê? Devido aí à crise econômica, financeira, enfim, é público notório que alguns estabelecimentos comerciais em Pelotas recentemente fecharam. Dentre eles, houve o fechamento da loja de eletrodomésticos Sertel, que era conveniada com o SIMP. Então, para aqueles nossos sócios que fizeram compras de eletrodomésticos e tantos outros materiais na loja Sertel, quando a mesma ainda existia em nossa cidade, e que fizeram com desconto em folha, ou seja, consignado em várias parcelas, independentemente do fechamento da loja, continua ocorrendo tudo normal. Exemplo, lá no ano passado fiz uma compra em 10 vezes de um eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo, e eu parcelei em 10 vezes com desconto em folha no meu contra-cheque. Mesmo que a loja tenha fechado e até agora eu paguei 6, por exemplo, me restam 4 parcelas. Como é que eu vou fazer agora com a loja fechada? Tudo igual, pessoal. O SIMP manda aquela informação para a Secretaria de Administração e a Secretaria de Administração desconta do seu salário tal valor no seu contra-cheque. Não há qualquer tipo de problema ou mudança nesse sentido. O que a gente alerta? Caso a loja encaminhe bloquetos ou boletos de cobrança da referida ou das referidas parcelas, as desconsidere, desconsidere. Por quê? Porque o parcelamento, ele é consignado em folha. É esta a negociação. Ponto. Então chegou na sua casa, pode rasgar, pode botar fora, se quiser guardar para algum fins de comprovação futura, mas o que vale é aquele desconto que aparece no contra-cheque, porque foi via SIMP, não foi uma negociação da loja diretamente com o sócio, e sim foi com o SIMP que consignou através de um convênio previamente estabelecido com aquele estabelecimento. Óbvio que com o fechamento dessa loja, o SIMP já encaminhou vários e-mails, pedidos de convênios com várias outras lojas. O SIMP hoje tem uma gama bem grande de convênios, né, seja na área de farmácia, de lojas de vestuário, de calçados, de roupas, postos de combustíveis, de redes diferentes, né, que era uma grande demanda da categoria, com um centro português, tanto para usar a sede campestre como a sede urbana, com preços muito mais baixos
que os praticados do Centro Português com as pessoas que não são sócias do SIMP. Enfim, temos uma gama bem grande também com academia, enfim, toda essa gama de convênios encontra-se lá no site do SIMP. E nós já estamos em busca também de ampliar para outras áreas que ainda não temos, como lojas de ferragem, materiais de construção, outras lojas de eletrodomésticos. Então, tão logo tenhamos novos conveniados, como sempre fazemos, a gente estará oportunizando a informação através de todas as nossas mídias, inclusive aqui também no nosso programa de TV. Eu tenho uma mensagem aqui pelo WhatsApp, que é do final do número 9113, e nos manda a seguinte mensagem. Deixa eu só me ajustar aqui. Olá, boa noite, Thiago. Parabéns como sempre pelo programa, sempre muito instrutivo e informativo e falando muito bem e correto português. Tá ok, muito obrigado. Quero que comentes, e deves de fazer isso, porventura, do que ocorreu na Assembleia de hoje e o que teremos para a semana que vem. Abraço. Não se identificou no caso, não assinou a mensagem, não é um dos números que eu tenho no meu contato também aqui do telefone, mas é de final 9113. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Com certeza, colega, nós estaremos aqui agora, já na sequência, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, nós temos 6 vídeos para demonstrar para todos vocês que estão nos assistindo hoje, de várias atividades que o SIMP teve ao longo aí da semana, dos últimos dias. O SIMP sempre como sindicato muito ativo, sempre também na defesa dos direitos dos servidores públicos municipais. E a tua resposta, o teu questionamento terá com certeza a resposta adequada de acordo com o vídeo, porque em cima de cada vídeo eu vou sempre comentando aquilo ali que ocorreu, como se deu, enfim. Já fique aí conosco que já estaremos colocando. Tanto que o Wagner já vai preparar para nós aí o primeiro vídeo, antes do Wagner soltar o play. O primeiro vídeo, pessoal, foi uma reunião da comissão tripartite, sindicatos municipais de Pelotas, prefeitura e legislativo. Aquela comissão que foi formada para tratar das jornadas de trabalho, aquela alteração das jornadas de trabalho que ocorreu para a grande maioria dos trabalhadores em face do decreto municipal do prefeito que começou a vigorar a partir de 1º de dezembro. Então, esta reunião, ela só surgiu, essa de segunda, em face de uma outra anterior, na qual a gente debateu vários segmentos que apresentavam problemas ainda nas jornadas de trabalho, problemas estruturais, inclusive de condições de trabalho, mas cujos horários não eram adequados, não atendiam de forma alguma o interesse público, pelo contrário, causa prejuízo ao erário público, ao cidadão pelotense, que não melhora em nada para o cidadão e nem amplia o horário de atendimento para o cidadão. É uma forma só de penalização mesmo para o servidor. E na referida reunião, não esta na qual mostraremos pelo vídeo, na anterior, várias secretarias estavam ali no debate. E aí, então, o assessor especial do prefeito, o senhor Abel Dourado, que deve estar nos assistindo, um abraço ao doutor Abel, nos solicitou, na época, que a gente documentasse tudo aquilo que foi falado na reunião. Assim o fizemos. A prefeitura levou 2 semanas para nos responder, e aí essa resposta se deu na reunião que agora veremos no vídeo. Então, Wagner, pode soltar a qualquer momento aí o vídeo da reunião do SIMP, Câmara e Governo, né? Reunião da Comissão Tripartite, SIMP Executivo e Legislativo. Foi dia 14 de março, nesta segunda-feira. Então, representando o SIMP, o diretor Márcio Torma e eu, Thiago Botelho, representando a Câmara de Vereadores, os vereadores Marcos Ferreira Marcola e Ricardo Santos, o Ricardinho, e representando o governo, desde o próprio assessor especial do prefeito Abel Dourado, né, o Dr. Carlos Mário Santos, Dr. Sadi Saper, também procurador-geral do município, o chefe de gabinete do prefeito, e novamente nós vamos debater vários pontos, os problemas que continuam com as alterações das jornadas de trabalho. Porque quando a prefeitura, lá em dezembro, fazia propaganda que ela faria o que outros prefeitos não haviam feito no primeiro momento, que era cobrar a carga horária prevista em edital ou em concurso, enfim, que isto melhoraria, seria benéfico para a comunidade. Só que desde dezembro para cá, até agora o SIMP tem acompanhado, visitado os locais de trabalho,
principalmente na zona rural, zona urbana, e a gente viu que isso não melhorou em nada para a comunidade. Esta é a realidade, não melhorou. Se a comunidade sentiu alguma diferença, a melhor coisa é perguntar para o munícipe, não este que está nos assistindo agora aqui na TV também. Mas era bom que a prefeitura perguntasse do nada assim: cidadão, o que você sentiu que melhorou para você nos serviços públicos da prefeitura, no atendimento a você, de dezembro para cá? Nem diz o que aconteceu, nem diz o que mudou, só pergunta assim: se a prefeitura fizesse isso, sem dizer o quê? Ô cidadão, tu notasses alguma diferença quando tu fosses a alguma secretaria ser atendido, ou na prestação de serviços, enfim, tu notou alguma diferença de dezembro para cá? Ele vai notar que não. E aí é que prova que nós estávamos com a razão desde o início. As alterações nas jornadas de trabalho, pessoal, com que fez que colegas que trabalhavam há 25, 30, 35 anos com a mesma carga horária, tem que ficar muito bem claro, como a gente sempre frisou para a comunidade, nunca o servidor de Pelotas pediu para trabalhar menos do que estava previsto no edital do concurso, nem do contrato do seletista. Nunca o servidor fez a carga horária inferior àquela que deveria ser exigida porque ele quis. Sempre houve concessão dos gestores, dos prefeitos, incluindo o atual prefeito Eduardo Leite, até agora seu terceiro ano de governo, que foi o ano de 2015, nunca teve qualquer tipo de problema no sentido jurídico. Nunca houve uma determinação para que todos os servidores tivessem que cumprir a carga horária na íntegra. Isso não tem. E até porque se houvesse, o próprio prefeito seria punido, se houvesse penalidade para isso aí, e todos os outros que o antecederam. Essa é a questão. O próprio ex-prefeito Féter Júnior, quando prefeito, o vereador, na época, Eduardo Leite, hoje prefeito, também foi chefe de gabinete dele, foi vereador na época, nunca contestou isso aí. Nunca teve problema com isso aí. E aí o prefeito tentou passar uma imagem para a comunidade que ele seria o prefeito que cobraria a carga horária dos trabalhadores, que isso melhoraria para a comunidade, que o único problema seriam os médicos, porque os médicos seriam o único segmento que não tem ninguém para nomear para o concurso, porque os salários são baixos. Não são só os salários dos médicos que são baixos, de todos os outros técnicos científicos, junto com os médicos, engenheiros, arquitetos e por aí vai, assistente social, enfermeiros, todo mundo que é de nível superior. E assim vai sucessivamente para os cargos cujos concursos exigiram nível médio, ensino fundamental, todo mundo ganha mal na Prefeitura de Pelotas. Esta é a realidade, os salários padrões são muito baixos na Prefeitura de Pelotas. A valorização de forma remuneratória para o servidor público de Pelotas ela é muito baixa. Então o que acontece? A Prefeitura, para aquele que trabalhava 6 horas diárias, vou passar a exigir 8, se o seu contrato ou concurso era de 40 horas. E assim, todas as cargas horárias, para quem fazia 4 passou a fazer 6, sucessivamente. Só que principalmente os de 8 horas, em vários setores nós identificamos que obriga o servidor a ir 1 hora só no turno da manhã, outros vão 2 horas no turno da manhã, tem um intervalo, para depois à tarde, durante o horário de expediente da prefeitura, que é da 12h30 às 6h30, trabalharem mais 6 horas, para fechar e totalizar 8. Aí o que nós identificamos, comunidade pelotense? Primeiro, quando o servidor ia só à tarde, da 12h30 às 18h30, é o mesmo horário de expediente administrativo da prefeitura e de atendimento ao público a você, contribuinte. O que a prefeitura fez? Ela não aumentou o horário de atendimento para você. Se você quiser procurar uma secretaria, é da 12h30 às 18h30. Não mudou nada, não ampliou o atendimento, não melhorou para você, não facilitou a sua vida. Se você trabalha num turno ou outro para poder ter acesso a algum tipo de serviço público mais burocraticamente assim falando. Mas o servidor, ele está indo de manhã. Aí o que a gente encontra? Muitos servidores em determinadas repartições e setores ociosos, que não tem o que fazer, gastando luz. A prefeitura está gastando mais com créditos de vales transportes, porque enquanto o servidor antes ia só num único turno, agora ele vai em 2. Então se ele ganhava um vale para ir e para voltar, que era só no turno do expediente administrativo, agora ele tem uma ida para o local de trabalho, para ficar 1 ou 2 horas de manhã dentro da repartição, uma volta, porque ele pode se utilizar do seu horário de intervalo para almoço, enfim, depois o retorno para o local de trabalho e depois a saída de novo do local de trabalho para casa. Então, não melhora em nada para você.
É prejuízo, na verdade, ao erário público. E pior, muitos desses servidores têm as suas chefias através de CCs, cargos de confiança. Nós sabemos constitucionalmente que cargos de confiança são cargos livres de nomeação e exoneração e não tem uma carga horária pré-definida. Aí a prefeitura lá no decreto, para dizer que era moral, impessoal, né, atendendo princípios constitucionais da administração pública, um destes, né, disse não, o CC, cargo de confiança, também vai ter que comprovar o ponto, a sua efetividade através do ponto biométrico da sua digital. Pois bem, só que a prefeitura só está exigindo de grande parte apenas 6 horas desses trabalhadores, CCs. E grande parte desses de 6 horas só atuam e trabalham no horário de expediente administrativo da prefeitura, que é da meio-dia e meia às 6h30. Aí o servidor que é subordinado a ele, lembrando, muitas vezes um servidor que tem uma larga experiência, que tem conhecimento, que tem maior qualificação que o CC, é subordinado a alguém que foi indicado meramente politicamente, que às vezes não entende nada do que você entende, para mandar em você e ganhar às vezes 5, 6 vezes mais do que você. E aí, essa chefia imediata só vem para o expediente administrativo e tu que é subordinado fica sem ter o que fazer. Aí a prefeitura, quando defendeu que somente os médicos podiam manter a sua carga horária antiga e todo o restante da categoria tinha que cumprir uma nova jornada, com o argumento que para as outras áreas a prefeitura tinha gente à revelia para chamar, porque tem vários aprovados em concurso, ela já está se deparando com um problema que a gente cantou essa pedra lá em dezembro. Agora fez bingo. Nós lá em dezembro dissemos, prefeito, mesmo que tenham vários para serem nomeados, muitos não assumirão. E não assumirão frente que, se os salários já eram baixos e agora tem uma jornada que aumentou, mesmo que seja para dizer que é legal o ato, isso vai afugentar mais ainda aqueles que pretendiam assumir o serviço público da Prefeitura de Pelotas. Pô, o salário já é baixo e ainda vou fazer uma jornada de trabalho que nunca foi feita antes, é maior, não teve um aumento proporcional do salário, ou enfim, não vou assumir. E a gente já teve isso no cargo de fonoaudiólogos, que a Prefeitura teve que lançar a mão de contrato emergencial temporário. Vários outros servidores de unidades básicas de saúde nas quais eu visitei, a gente viu que está faltando enfermeiro, que está faltando técnico auxiliar de enfermagem, está faltando recepcionista, está faltando oficial administrativo. A gente está vendo o servidor acumulando outras atribuições que não deveriam ser as suas, por pena da comunidade. Muitas vezes a comunidade está me assistindo aqui, sabe que é verdade, vai lá e quem atende ele é alguém de jaleco. Por quê? Se o recepcionista oficial administrativo não é profissional da saúde. Porque é o profissional da saúde fazendo o trabalho do recepcionista que não tem. E aí, por que não tem? Outros servidores que nunca tiveram gozadas as suas licenças acabaram de pedir para ver se ganham um tempo durante uma negociação para quando do seu retorno, se não for nada solucionado da retomada das antigas cargas horárias, é de se exonerarem, é de se aposentarem, porque já tem tempo e idade mínimas. É essa a questão. Então, não colou esse negócio que melhoraria para a comunidade, pelo contrário, piorou inclusive para os trabalhadores. Aí eu recebi uma mensagem aqui, pelo WhatsApp. Eu particularmente gosto muito de vocês do SIMP e não sei o que seria da categoria se não fosse vocês. Mas nesta semana, uma colega da UBS onde trabalho ficou chateada com vocês porque uma usuária chamou ela de um adjetivo e ligou para o sindicato. E disseram para ela no telefone que não sabiam por que isso nunca tinha acontecido. Depois sugeriram a ela para registrar a ocorrência. Mas, colega, a informação nossa do sindicato está correta. Né? Se uma usuária chamou um servidor, tá? Um colega da UBS, por tal adjetivo, e esse colega ligou para o sindicato e disseram do sindicato para essa colega que não sabia o porquê, porque isso nunca tinha acontecido, de repente, com esse adjetivo, com essa situação. Isso a gente se depara diariamente, com agressões verbais, físicas, por parte da comunidade. E isso tem previsão no Código Penal. Isso tem previsão. A orientação correta é registrar um boletim de ocorrência. Agora, a direção do sindicato não viu, não presenciou. Como é que a gente vai dizer que vai fazer qualquer representação? E o SIMP não pode fazer representação contra a comunidade. O SIMP representa o direito dos
trabalhadores, servidores da prefeitura, e ajuiza coletivamente ou individualmente para o seu sócio, pode-se utilizar da assessoria jurídica, de repente a colega nem é sócia, para encaminhar uma ação individual, e se ela pode procurar a nossa assessoria jurídica para todas as demais medidas legais. Mas, colega, a nossa informação está correta, tem que registrar a ocorrência, é uma agressão por parte do contribuinte. Então, a informação ela está correta, que deram aqui, conforme tu passasses para nós, está correta. Uma outra mensagem aqui do 0345, professor Tiago, gostaria de saber sobre os processos do piso do magistério. Várias ações nossas do piso magistério, nós tivemos êxito, principalmente na Justiça do Trabalho proselitistas, onde já ganhamos até em última instância, e nós temos professores que já recebem há mais de 2 anos, efetivamente no seu contra-cheque, o piso do magistério como salário padrão, incidindo as vantagens. Já no Juizado Especial Cível, que tramitam todas as ações dos estatutários, é um pouco mais lenta, mas já foram julgadas várias destas, né, são ações individuais, várias dessas já foram julgadas em primeira instância, e o SIMP ganhou em todas que a nossa assessoria jurídica ajuizou individualmente em nome do sócio, professor, sócio da entidade, nós ganhamos em todas. O que aconteceu? Com um grande número de êxito nas nossas ações, isso chamou a atenção do Ministério Público Estadual, onde, há alguns anos atrás, chamou a atenção do promotor José Olavo Passos, na época, que ele estava convencido, na época ele, promotor Paulo Charqueiro, enfim, de que as ações do SIMP procediam e eram corretas. Aí o Ministério Público Estadual ofereceu a denúncia ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário acolheu. E assim então foi formada também, paralelamente às ações individuais do piso, uma ação civil pública do Ministério Público, né, uma ação civil pública contra a Prefeitura de Pelotas. Nessa ação civil pública abarca todos os professores, todos, mesmo aqueles que não ingressaram individualmente. Daí, enquanto tramitava essa ação civil pública, deu uma paradinha na tramitação das individuais, meio que ficaram sob uma espécie de suspensas. A partir daí, né, quando teve o ano passado o julgamento em primeira instância, onde a Justiça condenou a Prefeitura, né, em primeira instância a própria ação civil pública do Ministério Público também foi procedente e a Prefeitura foi condenada a pagar o piso. Só que a Prefeitura tem direito a recorrer e assim ela o fez. A Prefeitura recorreu. Então, o que nós estamos orientando? Que quem é sócio do SIMP e venha se associar, ajuize a sua ação individual, que começaram a tramitar de novo, independentemente da ação civil pública que ela corre paralelo. Só que lembramos, colega que está aqui nos assistindo, você tem até o dia 5 de maio deste ano, para ajuizar a sua ação individual, se não prescreve. Por que prescreve? Passou de 5 anos, prescreve. E por que 5 anos completa agora em maio? Porque lá no finalzinho de abril de 2011, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de inconstitucionalidade, a 4.167, onde julgou que a lei do piso do magistério, ela é totalmente constitucional. Então, a partir da decisão do STF sobre aquela ADIM, que tornou a Lei Federal 11.738 do ano de 2008, que é a lei do piso constitucional, começou a vigorar esse prazo. Então, a prescrição é de 5 anos e termina-se agora em 5 de maio. Então, ajuize a sua ação se não foi o seu caso. Uma outra mensagem aqui. O que poderia acontecer se terminassem com a estratégia de saúde da família em Pelotas? Pois se é para contratarem somente médicos plantonistas e a senhora Ana Costa, que é diretora executiva de saúde, mandar atender quem chega tarde na UBS e não é urgência, não seria mais fácil terminar com a estratégia? É que se a prefeitura terminar o vínculo com o programa denominado Estratégia de Saúde da Família, obviamente ele deixa de receber alguns recursos que são de origem federal e também aquela própria gratificação municipal criada em lei pelo ex-prefeito Fetter, que é a gratificação para quem trabalha na estratégia de saúde da família, acabando com ela também pode se encerrar tal valor, né? Então corre-se esse risco também, colega, mas está coberta de razão no sentido do questionamento, ou colega ou a colega. Vou ler uma outra mensagem aqui para tocar aqui os outros vídeos que nós temos. Final 0244 pelo WhatsApp.
Eu me sinto muito mal, pois trabalho 2 turnos e muitos colegas não cumprem, e alguns CCs muito menos. Pois é isso justamente, colega, nós estamos pedindo sim para isonomia para todos os trabalhadores. Isonomia iguais às dos médicos. Se a prefeitura sustenta que pode manter a carga horária antiga dos médicos, não cobrar a carga horária em concurso, pela importância que tem e tudo, a gente lembra, não funciona nenhuma unidade básica de saúde, nenhuma UPA só com médicos. Tem que ter toda a equipe completa. Não funciona. Então, pelo menos para nós do SIMP, todos os profissionais têm o mesmo grau de importância, todos os profissionais são necessários para a execução das atividades. Então, a gente concorda contigo e é por isso que a gente está fazendo há horas toda essa luta na qual a gente vai mostrar também aí nos próximos vídeos. Bom, vamos lá, pessoal, atualizamos as mensagens, agora temos que tocar aqui os vídeos. Wagner, coloca para nós, por gentileza, Wagner, o segundo vídeo, que foi a paralisação geral da categoria na Câmara de Vereadores nessa terça-feira, né, que foi para essa pauta, as alterações nas jornadas de trabalho dos servidores. Então, a categoria compareceu em grande número na Câmara nessa manhã, né, e com esta paralisação, nós fomos à Câmara solicitar a manutenção do trancamento dos projetos, que reajusta o valor da hora plantão dos médicos e a contratação de mais até 150 médicos plantonistas, enquanto a Prefeitura não discutir conosco a retomada da carga horária antiga, porque a Prefeitura só discute, né, a oportunização de formas de cumprimento das novas jornadas, mas não quer discutir a retomada antiga. E quando chegar um momento de ter que discutir estes projetos que estão trancados, nós também vamos discuti-los, porque hora plantão, pessoal, não resolve nada para a comunidade. Imagina eu, médico, cumprir as minhas 20 horas, que é o que a Prefeitura me exige, e quero fazer hora plantão. Hora plantão, pessoal, é que nem hora extra. Eu posso fazer quantas horas eu quiser. Então nada me impede que eu estou atendendo lá na UBS Navegantes, e aí a minha secretária lá do meu consultório particular me liga. Ah, doutor Tiago, tem seus pacientes esperando. Eu estou aqui atendendo a comunidade, posso ter trabalhado apenas 1 hora e 10, me levantar e digo, bom, estou indo embora, porque eu ganho por hora. Não cria vínculo com a comunidade e não fica fixo numa única unidade básica de saúde. Então não melhora isso para a comunidade, não melhora. E enquanto não melhorar a remuneração, salário básico, para servidores em geral e inclusive para os médicos, não tem nada atrativo para ter tais profissionais também na Prefeitura. É só empurrar com a barriga o problema. Então, foi garantido aí nesta oportunização na Câmara terça-feira, né, o trancamento dos projetos. O mesmo colega do final 0345 nos pergunta, algum estatutário já ganhou na Justiça o piso do magistério? Conforme eu já falei, ganhamos em primeira instância. Todos os estatutários, vários que entraram com a ação já ganharam em primeira instância. Mas, colega, não foram julgadas ainda em segunda instância pelos desembargadores em Porto Alegre. Mas todas as ações, que são centenas, que o SIMP ajuizou para estatutário, nós não perdemos em nenhuma. A única diferença é que não teve o julgamento final do mérito. Ainda tem fase recursal. É como eu expliquei, a Justiça do Trabalho ela é bem mais rápida. Por isso que já temos seletistas ganhando há mais de 2 anos no contra-cheque. Vamos lá, querido Wagner, vamos aí para o terceiro vídeo, que é da Greve Nacional da Educação, chamada pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, uma greve de 3 dias, né, terça, quarta e quinta, e essa atividade foi na quarta de manhã no Largo Edmar Fetter, né, onde os professores municipais, alguns estaduais também pelo CEPERS, se reuniram ali e fizeram uma roda de conversa, debateram os problemas da educação. Não atinge só os professores, atinge os funcionários de escola, né? Hoje é uma realidade aqui em Pelotas, professor não ganha o piso salarial do magistério, funcionários de escola, importantíssimos, inclusive também indiretamente trabalham na educação, na formação do aluno, ganham todos abaixo de salário mínimo. Funcionário de escola que já é formado, graduado, não ganha nada mais por isso. Funcionário de escolas que se formou através do programa Pró-Funcionário do MEC, que é um programa que qualifica tecnicamente, não recebe também nenhum centavo, né? Então, ali a gente tirou um grupo que permanentemente agora debaterá as demandas, principalmente se tratando de um ano eleitoral municipal, né? O que a gente espera, né, dos prefeituráveis, dos candidatos, quais são os seus planos para a educação, mas a educação no sentido pedagógico, no sentido de valorização de todos aqueles que estão reunidos para poderem exercer suas atividades, mas que atinja diretamente com qualidade.
os educandos. Então, essa foi uma das atividades de quarta, já que é de terça, a educação estava conosco lá na Câmara também. Vamos para o próximo vídeo, Wagner, que é a reunião que o SIMP teve com a Comissão de Trabalhadores da Saúde, também na mesma quarta-feira, lá na sede do SIMP. Então, Wagner, o vídeo D, reunião do SIMP e Comissão da Saúde, que nós temos uma comissão permanente de trabalhadores da saúde. Muito obrigado, Wagner. E essa equipe de funcionários, claro que é uma equipe um pouco mais reduzida, representam os mais diversos segmentos da saúde, cujos nomes foram aprovados em assembleia. E ali a gente dividiu, né, o que a gente levaria para a assembleia que foi realizada hoje pela manhã, que logo vocês verão imagens. Aí a gente dividiu um pouco dos problemas, né, alguns resultados da reunião que tivemos com a prefeitura, né, o que se avizinhava para essa assembleia, quais são as suas constatações com base nos seus setores, referente a essas discussões das alterações das jornadas de trabalho, né? Então foi uma conversa muito boa para a gente também poder captar como é que os seus setores estão sentindo, né, e vendo o descaso que a prefeitura está tendo com tais trabalhadores, né? E uns que estão sendo cobrados, outros não estão sendo cobrados, assim sucessivamente. Agora, Wagner, eu vou te pedir por gentileza para tu colocares para nós o penúltimo vídeo, e pode ficar tranquilo que os dois últimos vídeos, cada um deles é de 50, 55 segundos, dá tempo até o fim do programa. Então esse penúltimo vídeo, Wagner, foi da atividade da Greve Nacional da Educação, uma panfletagem no calçadão que fizemos ontem à tarde, entregando uma carta aberta à comunidade pelotense, explicando um pouquinho disso aqui que eu acabei de falar aqui no programa de TV. Né? É um governo que não construiu nenhuma nova escola na área da educação infantil, e em toda a área de ensino fundamental só fez uma nova, que é a da zona rural, que foi recentemente inaugurada, né, ao passo que a prefeitura comprou uma escola caríssima, um prédio caríssimo que era pertencente à Universidade Católica em quase 5 milhões de reais, uma escola no centro, sendo que falta escolas de educação infantil em vários bairros, né? Os pais tendo que gastar para trazer seus filhos dos bairros para uma escola que ficou totalmente no centro. Ainda mais que não existe transporte escolar para a educação infantil, né? Prejudicou mais ainda a comunidade, sendo este ano um ano obrigatório para toda criança de 4 e 5 anos estarem na pré-escola. E agora, Wagner, coloca o nosso último vídeo para a gente ir encerrando o nosso programa, que foi da nossa Assembleia Geral que tivemos hoje pela manhã, lá no Pelotense, pessoal, que foi para tratar dos problemas das jornadas de trabalho. Né? Então, a categoria na Assembleia de hoje, frente a todas as respostas do Executivo que nós divulgamos, que não se avançou em quase nada, né, no que tange a retomada das cargas horárias antigas, a categoria deliberou o quê? Paralisação nesta terça-feira, somente pelo turno da manhã, lá na Câmara de Vereadores, para um ultimato. O que seria um ultimato? Nós vamos para a Câmara terça-feira de manhã dizer aos vereadores: não vamos vir mais aqui toda hora, queremos que vocês mantenham os projetos do Executivo trancados, esses dos reajuste da hora plantão e contratação, até que a Prefeitura, não mais até que a Prefeitura discuta, não mais para que nos receba e dê cafezinho, não mais para dizer que está sendo melhorado a condição de trabalho, até que a Prefeitura resolva os nossos problemas com a retomada das antigas cargas horárias, ou seja, de manter os projetos do Executivo trancados, enquanto não forem resolvidas as questões referentes à isonomia e manutenção das antigas jornadas dos trabalhadores. Então, terça-feira, 9 horas, paralisação somente pelo turno da manhã na Câmara. E pessoal, para finalizar o programa, e aí, Thiago, e a nossa negociação salarial? E a nossa pauta database? Pessoal, a nossa Assembleia de Pauta Database foi lá na quarta da semana passada. A Prefeitura até agora não nos respondeu aos nossos itens de negociação salarial, já enviamos mais de 2 ofícios, e lembrando, só temos até o dia 5 de abril para termos a aprovação da nossa database desse ano lá na Câmara e depois ser sancionada pelo prefeito. É o limite imposto em face da legislação eleitoral. Então temos só até 5 de abril. Por isso que, vindo ou não vindo resposta do prefeito, temos Assembleia Geral, quarta-feira agora, dia 23, 13h30 da tarde no Pelotense. Quarta-feira agora, 13h30, Assembleia Geral para tratar da negociação salarial. E um dia antes, terça-feira, somente pela manhã, paralisação na Câmara. Ufa, era isto, pessoal. Bastante atividade, bastante informação.
eu, Thiago Botelho, me despeço de todos vocês que estão nos assistindo, prometendo retornar daqui a 2 sextas-feiras, já que sexta-feira que vem será feriado. Deixo um beijão, um abraço a todos e com certeza teremos semana que vem várias atividades para no próximo programa ao vivo trazermos todas as imagens e aqui compartilharmos de mais informações. Então, de minha parte, um beijão, um abraço e tchau, tchau.